Alô, Baixada Santista, Sem Reação chegando pela sua Santa Cecília TV. Um prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta segunda-feira, início de semana, e convidando você desde já a participar do nosso programa. 3224-7017, 3224-2944. Nesta segunda-feira, nós temos a participação do Dr. Clemente ao vivo, aqui em nossos estúdios, e na semana passada nós falamos aqui sobre a pílula para evitar a AIDS, testes clínicos que analisam o uso de antirretrovirais como forma de prevenir a AIDS produziram resultados divergentes sobre a sua eficácia. Foram publicadas pesquisas na última quarta-feira, dia 11, o resultado de 3 grandes estudos realizados na África e publicados num jornal especializado em medicina. Levantam questões sobre que grupos se beneficiariam e como deveriam ser administrados os tratamentos. Clemente, nós falamos na semana passada sobre os testes para detectar a AIDS, não é? Que a pessoa pode fazer em casa, e agora os estudos de uma pílula para evitar a AIDS, não é? Foram feitos vários estudos, mas antes de falar sobre a pílula em si, uma questão que eu sempre, quando falo com o Beto Volpi, que é um ativista lá de São Vicente, que está à frente da Ipupiara, não é, da ONG Ipupiara, ele sempre me trouxe aqui relatos dos problemas, dos efeitos colaterais dos retrovirais, não é? Que vão até desde o esfacelamento dos ossos, e aí acaba tendo problema que é comum nos idosos, osteoporose, e a cabeça do fêmur, não é? Que acaba sempre sendo um tendão de Aquiles, não é? Quer dizer, a medicação combate, ou melhor, atenua os impactos da AIDS, mas em contrapartida acaba trazendo outros malefícios. Boa tarde e obrigado por vir ao programa. Obrigado, Augusto. Na realidade, toda medicação acaba tendo efeitos colaterais, mas os antirretrovirais, como você disse, embora tenham evoluído com o tempo, porque ele evoluiu muito. Se nós considerarmos do passado, a pessoa tinha muitos problemas secundários. Hoje os problemas são menores, mas ainda tem esse problema que você chamou a atenção, que é a perda de mineral ósseo, né? Acaba culminando com a osteoporose, e a osteoporose realmente é uma doença que pode ser incapacitante ao longo do tempo. Não só porque tem fraturas mais frequentes, mas incapacita pela limitação que isso representa. E esses antirretrovirais, apesar de, como você falou, da nova pílula, ele ainda não modifica esses aspectos da osteoporose ou outros efeitos colaterais, embora, de certa forma, é custo-benefício, né, Augusto? Porque nós temos pessoas aí com 10, 15, 20 anos de evolução com AIDS, estão vivos aí, né? Lógico. Então, acho que acaba sendo o custo-benefício, as pessoas acabam tomando, tem que tomar mesmo, e eu acho que isso é um problema de saúde pública, e no mundo inteiro não vai ser diferente disso. Agora, esses estudos, não é como para você ver como tem aquela expressão que os médicos sempre falam, cada organismo é um organismo, não é? Esses estudos com a pílula para evitar a AIDS são divergentes. Em alguns grupos de casais deu resultado, em outros não deu resultado satisfatório, em outros não deu resultado nenhum. Quer dizer, as pessoas se utilizando da pílula, alguns ficaram protegidos, não é? Com uma proteção significativa, e outros não. E isso, na verdade, com todas as drogas é mais ou menos assim. Mas eu acho assim, um exagero de se criar uma droga para... Porque a AIDS nós sabemos que ela é transmitida através de contágio, não é? Portanto, sexo seguro, não é verdade? Drogas injetáveis, evitar drogas injetáveis, quer dizer, o compartilhamento de seringas, não é? As transfusões, acredito que tenha praticamente ficado eliminado essa possibilidade, mas
ainda existe o mercado para uma pílula como essa, como foi desenvolvida. Mas existe. Eu estava conversando hoje, por acaso, sobre um anti-inflamatório, o Maxulid. Para algumas pessoas ele faz um efeito. Você toma um comprimido, já melhora muito. Maxulid? Maxulid. Serve para quê, Clemente? É um anti-inflamatório. Anti-inflamatório, tá. Normalmente o cara usa para problema de coluna, ok, hérnia de disco, mesmo que não seja uma hérnia de disco, aquelas dores tipo ciática. Ótimo. Tem pessoa que toma um, já começa a ficar... Resolve. Não resolve, mas começa já a ficar bem. Tem pessoa que toma e não acontece absolutamente nada. O cara continua com a mesma dor. Né? E a gente vê isso em grupos distintos. Não dá para um remédio atender todos os organismos de uma forma geral, eu acho, na minha opinião. Não dá. E da mesma forma essa pílula aí, eu li essa matéria aí, você tem um grupo que não atenuou basicamente nada. Né? Um grupo que se beneficiou e aquele grupo intermediário. Quer dizer, o que não invalida que se tome isso para minimizar os efeitos, mas certamente vai acontecer no futuro, a menos que nós consigamos alguma coisa, tipo, estimular o sistema imunológico, para que o próprio sistema imunológico acabe destruindo esse vírus. Né? O caminho acaba sendo esse. Teve um caso, que eu não me recordo se você chegou a ler, ou a gente comentou isso, mas um caso que foi feito... Esse é um caso que, sabidamente, a AIDS sumiu. O cara fez um transplante de medula óssea e a AIDS realmente sumiu. Esse é o único caso comprovado no mundo que houve uma cura da AIDS após fazer um transplante de medula óssea. O cara ficou curado realmente. A medula, ela é uma glândula, não é isso, Clemente? A medula óssea fica... nós temos o osso, dentro do osso, aquilo que a gente chama de tutano. Sim. Né? Na prática, tutano é a parte medular do osso. Ali tem células que produzem o osso, as células sanguíneas, os glóbulos vermelhos, ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos, que a gente vê no exame de sangue, e as plaquetas. Então, é produzido pela medula do osso. Não é medula espinhal, a medula que passa pela coluna, né? Espinhal é uma coisa, é a medula do osso que é a produtora dessas células do sangue. Então, o cara faz um transplante dessa medula óssea. Interessante isso, da cura da AIDS. Mas é o único caso comprovado até hoje. Então, mas as pesquisas caminham paralelas, quer dizer, você está, ao mesmo tempo que está desenvolvendo novas drogas com maior eficiência e menos efeitos colaterais, paralelamente, aquele estudo que vai para a vacina contra ou estimulação do sistema imunológico. Clemente, o governo do estado fez uma pesquisa no Centro de Referência de Saúde do Homem, que fica na zona sul da capital. 60%, mais de 1.500 homens passam por esse centro. 60% destes homens chegam ao hospital com quadros considerados avançados e que necessitam de intervenção cirúrgica, principalmente na questão da próstata. Essa pesquisa vai ao encontro que a maioria dos médicos, a maioria dos homens só vai ao médico com a doença avançada. Falta prevenção e promoção da saúde com os homens. E aí, no caso da próstata, o diagnóstico precoce é fundamental, né? Com certeza. O que se aconselha é, a partir dos 40 anos de idade, que o homem faça uma visita ao ano ao urologista, da mesma forma que a mulher faz a partir da primeira menstruação, né? Ou mais a miúde, vamos dizer, a partir de 20 anos de idade, na adolescência, a partir de 20 anos de idade, a mulher frequenta o ginecologista anualmente, algumas até semestralmente. Então, o homem realmente deveria fazer o mesmo em relação à próstata, porque está aparecendo muito tumor também agora, Augusto, em pessoas menos de 50 anos. Né? Que é uma raridade. É uma raridade. Era, pelo menos. Antigamente o cara falava, não, próstata só depois de 50, toque retal depois de 50. Hoje nós temos um número significativo de pessoas na faixa de 40 a 50 anos. Então é importante
Na verdade, a gente não vai prevenir a doença, mas vai fazer um diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce implica numa cura num percentual bem maior, né? Por isso, mas é super importante. 60% dos homens vão na fase avançada. Quando vão é porque a coisa já está para lá de Bagdá. Está avançado. Está avançado. E pior, porque muito grande esse número aí. Nós já comentamos aqui, o câncer de próstata, ele é insidioso. Ele não dá sintoma assim numa fase inicial, só numa fase mais tardia, em geral quando o tumor foi além da próstata, passou pela gordura ou até deu metástase. E isso é um complicador, porque enquanto ele está restrito à glândula prostática, a chance de cura é alta, muito alta, quase próximo de 100%. Quando ele sai da próstata e vai para a gordura periprostática, já começa a diminuir esse percentual, e quando vai para gânglios, mais ainda, e quando a metástase é à distância, aí não tem mais o que se fazer, né? E às vezes, Augusto, a coisa não é só em pessoas esclarecidas, não. Falar assim, não, mas o cara sabe da coisa, ele não vai e tal. Às vezes pessoas muito diferenciadas também ignoram isso, né? E nós tivemos gente famosa aí, como o Paulo Gracindo, da Globo. O próprio Mário Covas. O Mário Covas, o François Mitterrand, ex-presidente da França. Então, pessoas assim, muito famosas, que estão em países... né? Não vai acontecer comigo e tal, e deixa para lá, e acaba detectando numa fase avançada. Você acabou de falar do Mário Covas, e aí a sobrevida acaba sendo bem pequena. Clemente, a Câmara dos Deputados tem feito audiências, não é, para discutir a utilização, o uso excessivo de medicamentos para as crianças, para os adolescentes que atuam com distúrbios como dislexia ou déficit de atenção ou hiperatividade. O Brasil é o segundo maior consumidor desse tipo de medicação. E tem um artigo na Folha de hoje também sobre isso. Um artigo não é um artigo muito longo, mas não me lembro a página lá, está comentando exatamente isso. Mas o segundo maior consumidor. O que está acontecendo é o seguinte: pelo amor de está Deus. na moda, né? Distúrbio de atenção e hiperatividade. Então, qualquer coisinha é rotulado e aí dá-lhe medicação. E muitas vezes o diagnóstico está errado, só que essas pessoas estão sendo medicadas aí e os efeitos colaterais também são... E são remédios fortes. São fortes, todos são fortes. Agora, claro que bem indicado, é importante citar que ninguém está contra a medicação, mas que seja realmente um diagnóstico preciso. Segundo a professora do Departamento de Pediatria da Universidade de Campinas, a Unicamp, a Maria Aparecida Moisés, substâncias que vêm sendo usadas como amplificadores cognitivos, como o metilfenidato, nome comercial Ritalina, e o clonazepam, nome comercial Rivotril, não são drogas seguras. São psicotrópicos e tranquilizantes que podem provocar morte súbita e inexplicada até 7 vezes mais do que em crianças e adolescentes que não os tomam. E é real. Dessas duas aí, do Rivotril e a Ritalina tem sido a mais usada, né? Aliás, até indiscriminadamente. E tem outros complicadores, né, Augusto? Você falou da morte e tudo, mas a tendência a suicídio também aumenta bastante nesses casos. Essas drogas, todas essas drogas. Com certeza. E isso não deixa de ser uma coisa importante a ser considerada. Ou seja, o uso tem que ser exatamente para aquilo e com certo cuidado, ajuste de dose para cada pessoa. Tá aí o filho do Sylvester Stallone, né? Foi. Que o uso excessivo de... Aliás, na verdade, deve ser a combinação de medicamentos com outras